Hoje, pessoal, a gente vai estudar a implementação dos sistemas de arquivos. A gente vai começar a estudar um pouco sobre isso, tá? Eu selecionei algum conteúdo do livro, a gente não vai ver todo o capítulo do livro do Tannenbaum, tá? Mas aí, à medida que eu for dando as aulas, vai ficando claro para vocês o que é que está sendo visto, tá? Então, na aula passada, a gente viu o sistema de arquivos, né, do ponto de vista de quem usa, e agora, nessa aula, a gente começa a ver o sistema de arquivos do ponto de vista de quem projeta esse sistema de arquivos, né? Lembrando que arquivo, o próprio arquivo, né, que é uma sequência de blocos, né, que são gravados em algum dispositivo que mantém esses dados persistentes, né, como, por exemplo, discos, né, que isso aqui é o mais comum. Esse próprio arquivo já é uma abstração do sistema operacional, né, para que os usuários do sistema operacional consigam manter, né, essas coleções de dados que seguem determinados formatos, né, que são úteis para o nosso uso, né, do sistema, tá? Então, pessoal, quando a gente vai implementar o sistema de arquivos, a gente precisa pensar, né, como projetista, em várias questões, né? Por exemplo, como é que esses arquivos são dispostos no disco? Esses arquivos vão ficar de forma contígua ou eles podem ficar espaçados no disco, em lugares diferentes do disco, e o projetista mantém alguma estrutura de dados, né? O sistema operacional mantém alguma estrutura de dados para conseguir encontrar os vários blocos na sequência correta, né, daquele arquivo, tá? Então, isso é uma questão que precisa ser resolvida e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Outra questão que precisa ser resolvida é quais são as estruturas de dados que o sistema operacional pode manter ou deve manter para guardar as informações sobre os arquivos, né? Então, se um arquivo ele é composto por uma sequência de blocos, né? Mesmo que essa sequência de blocos fique contígua no disco, é preciso que o sistema operacional guarde certas estruturas de dados para que esses arquivos possam ser recuperados depois, né? Então, se o arquivo não é contíguo no disco, né? Se os blocos estão dispersos em várias localizações do disco, então é preciso manter alguma estrutura de dados de forma que a gente possa recuperar esse arquivo depois, né, no futuro, seja arquivo, seja um diretório, tá? Outra questão que o projetista, né, do sistema de arquivos precisa pensar é sobre a organização interna, sobre a organização lógica desse disco, né? Como é que esses arquivos vão ser expostos, se eu tenho vários sistemas operacionais naquele mesmo disco, como é que a gente organiza isso, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. De que forma os arquivos podem ser compartilhados, né? Porque a gente sabe que quando a gente cria um arquivo, existem aquelas propriedades lá, né? Aqueles bits de proteção do arquivo, e a gente pode dizer que esse arquivo pode ser lido por outras pessoas, por exemplo, né? Isso é uma forma de compartilhamento. Mas existem outras formas de compartilhamento que são mais específicas, como arquivos que você cria links para eles, a gente vai ver como é que isso funciona também. E depois, para terminar a aula, a gente vai ver como é que esses sistemas de arquivos evitam problemas de inconsistência nos dados, né? Quem já pagou bancos de dados sabe que falhas podem ocorrer e que é preciso que a gente, para manter a consistência dos dados, é preciso que várias técnicas sejam utilizadas de forma que a gente confie, né, naqueles dados que estão ali, naquele dispositivo, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente está falando aqui de arquivos que vão ser salvos praticamente em discos, né? A gente tem, hoje em dia, basicamente, duas tecnologias mais usadas, né? Que são os HDs, que tem aquela tecnologia mais mecânica, né? Eu preciso rotacionar o disco para ficar na posição correta do bloco que eu quero ler, enfim, é mais lento. E a gente tem também os SSDs, né? Que são mais rápidos, que são dispositivos mais eletrônicos, né? Para armazenamento, tá? Um arquivo é uma sequência de blocos, como eu já falei, e as operações que ocorrem nesse disco, independente da tecnologia, é ler bloco e escrever bloco, né? O que os discos entendem são essas operações. Eu quero ler um bloco, eu quero escrever um bloco. Os blocos têm seus endereços, seus identificadores, né, para que
eu consiga programar aquele disco, né? Para que o driver daquele disco consiga programar essa leitura ou essa escrita do bloco lá na controladora daquele disco, tá? Em termos de sistemas operacionais, a gente vai ter várias chamadas de sistema que tem a ver com o uso de arquivos no disco, né? A gente vai poder escrever no arquivo, ler do arquivo, abrir arquivo, fechar arquivo, dar um nome ao arquivo, deletar, renomear, enfim, tem uma série de chamadas de sistema que a gente vai poder realizar sobre, operar, né, sobre os arquivos, tá? Que estão em disco, que é mais uma revisão. E aí, a primeira pergunta, né, que a gente como projetista do SO precisa pensar é como é que a gente vai armazenar esses blocos de um determinado arquivo no disco, né? A gente basicamente tem duas opções, tá? Uma opção é manter esses blocos de um arquivo no disco de forma contígua. Então, se eu tenho um arquivo que tem 64 kilobytes, por exemplo, então eu preciso de blocos contíguos que somem, por exemplo, 64 kilobytes para poder armazenar esse arquivo no disco, tá? A outra opção é o oposto disso, né? Eu não tenho essa exigência de que os arquivos fiquem contíguos no disco, tá? Então, os arquivos, né, os blocos do arquivo, eles podem ficar espalhados no disco, e aí o sistema operacional precisa de uma lista encadeada aí, para que informe, né, qual é a posição de cada bloco daquele arquivo no disco, tá? Então, por exemplo, se a gente pensa em alocação contígua, essa tira aqui é o disco, tá? A gente vai começar a enxergar o disco apenas como uma tira dessa aí de blocos, tá? Então, a gente esquece se é HD, se é SD, a gente vai só imaginar que o disco é essa tira aí de blocos, tá? Se a gente está seguindo a forma de alocação contígua, então o que a gente quer é que cada arquivo fique contíguo no disco. Então, esse arquivo A, por exemplo, que ele é composto por 4 blocos, ele ficou disposto aqui logo no início do disco. Esse arquivo B, 3 blocos, ficou em seguida, tá? E aí a gente vê que os arquivos estão contíguos aqui no disco, tá? Qual é a principal desvantagem, né? Qual é a principal vantagem, primeiro, de usar isso, né? A principal vantagem é que vai ser muito mais rápido a gente ler um arquivo completo, né? Então, por exemplo, se eu quero ler esse arquivo eu posso, o sistema operacional provavelmente vai manter informação sobre qual é o primeiro bloco, né, desse arquivo, tá? Uma identificação, um endereço desse primeiro bloco desse arquivo e a quantidade de blocos que esse arquivo tem, tá? E aí a gente consegue fazer operações de leitura no disco que trazem esses blocos, né, do disco para a memória, para serem lidos, para serem usados, de forma muito rápida, né? Porque eles já estão aqui contíguos, né? Eu não preciso ler nenhuma nova estrutura. Se a gente vai falando de um HD, eu não preciso posicionar cabeçote, rotacionar, nada disso. Vai ser muito mais rápido porque os blocos estão lá todos contíguos na memória, tá? Desvantagem, né? Só para deixar claro, né? A estrutura de dados que o sistema operacional precisa aqui para manter informação sobre cada arquivo seria basicamente o endereço do primeiro bloco, e a quantidade de blocos que esse arquivo contém, né? Mas a gente tem uma grande desvantagem aqui, que é quando a gente trata de arquivos que são modificados, né? Arquivos que crescem especialmente, né? Podem trazer um problema aqui, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de uma dinâmica aqui desse disco, né? Esse disco estava aqui com esses arquivos, né? Arquivo A, B, C, D, até o G, tá? E aí, esse arquivo D, né, que era composto por 5 blocos, ele foi apagado. Ó. Então, esses blocos agora passaram a ser blocos livres, tá? O sistema operacional, obviamente, também vai precisar manter alguma estrutura de dados que indique quais são os blocos que estão livres de um disco, tá certo? Aí aqui ele mantém, esses blocos agora ficaram livres. E esse arquivo F também foi apagado. Né, esses blocos ficaram livres. Se a gente quiser aumentar esse arquivo E ou esse arquivo C, né,
até que ficou facilitado aqui esse aumento, né? Porque ficou uma sequência de blocos livres logo após o arquivo C e uma sequência de blocos livres logo após o arquivo E. Mas se a gente quiser aumentar, por exemplo, esse arquivo B, ele agora precisa de um bloco a mais para ser guardado. Aí o sistema operacional vai ter que fazer toda a cópia desse arquivo, vai ter que encontrar uma área contígua do disco que esteja livre, né? Por exemplo, essa aqui. Vai ter que fazer a cópia desse arquivo para essa outra área, né? E a cópia do novo conteúdo desse arquivo para o bloco a mais que ele precisa para crescer. Né? Então, isso é uma desvantagem, né? Quando os arquivos aumentam e diminuem, especialmente quando crescem, pode ser difícil encontrar um lugar adequado para colocar aquele arquivo, especialmente se for um arquivo grande, tá? Eu não sei se vocês passaram por isso já, mas quando a gente começa a usar um disco, né, e usa essa alocação contígua, mesmo quando não é alocação contígua, isso também acontece. A gente começa a ter fragmentação no disco, tá? Que são poucos blocos que ficam livres entre um pedaço e outro do disco que está em uso, tá? E aí, esses poucos blocos, né, no caso em que a gente está fazendo aqui a alocação contígua, por exemplo, às vezes eles não são úteis, a gente chama isso de fragmentação, tá? Porque não existem arquivos tão pequenos que possam ser colocados, né, por completo, já que aqui é a alocação contígua, naqueles poucos blocos, tá? E aí o que os sistemas fazem é uma desfragmentação do disco, né? Acho que se chama descompactação o processo lá no Windows. E aí é quando você organiza o disco para que esses blocos livres fiquem mais condensados em algum lugar, para que você facilite o uso do disco e que você use o disco de forma mais eficiente, né? Para que esses blocos isolados não fiquem lá perdidos sem nenhum uso, tá? Então, assim, sobre a alocação contígua, tá? Ela é simples, ela é fácil de implementar, né? Imagino que ninguém tirou dúvida aqui, então eu imagino que vocês entenderam. O desempenho de leitura escrita é muito bom, porque você, especialmente se você vai falando em um HD, você não precisa ficar rotacionando muito, né? Posicionando muito cabeçote, porque os blocos estão contíguos lá no disco, tá? Mas tem algumas desvantagens também, né? Então a gente precisa conhecer o tamanho final de cada arquivo a ser armazenado, para poder encontrar um lugar adequado, ou se o arquivo crescer, a gente precisa mover, né, esse arquivo para um local que possa abrigar agora todo o arquivo maior do que era antes, né, e isso pode ser um problema, tá? E tem a fragmentação que eu falei, né, que entre um arquivo e outro a gente pode ter alguns poucos blocos que não são úteis para armazenar arquivos completos, e aí o disco fica fragmentado, e isso é desperdício, né, de espaço em disco, e a gente tem que usar um desfragmentador de disco para consertar esse problema, tá? Então, apesar de ser muito simples, de não ser usado assim para sistemas de propósito geral, como é o caso dos sistemas operacionais que a gente usa, né, com frequência, eles são usados para discos, né, para dispositivos de armazenamento que são read-only, né, que não vão ficar modificando, que não vão ser modificados constantemente, como os nossos computadores. Né? Então, por exemplo, isso é um bom sistema de alocação para CD-ROM, para DVD, para Blu-ray, que são dispositivos em que a gente escreve e depois, provavelmente, a gente não vai ficar modificando esses arquivos, tá certo? Entendido até aqui, pessoal? Mandar aí um sinal de fumaça para eu saber. Uma outra forma de alocar esses blocos, né, dos vários arquivos no disco, é a gente seguir uma alocação que não é contígua, tá? Então, imagine que a gente tem aquela sequência de blocos aqui, né, que a gente tinha, por exemplo, nesse exemplo, tá? A gente tem essa sequência de blocos que compõem o disco, e aí imagine agora que esse arquivo A, em vez de estar aqui contíguo, né, esse primeiro bloco está aqui, esse segundo bloco já vai estar em outro local, o terceiro bloco em outro local, o quarto bloco em outro local, e assim sucessivamente, né? Então, os arquivos agora, né, que são sequências de blocos, esses blocos que compõem os arquivos, eles não vão mais estar contíguos, eles vão estar espalhados no disco. Aí, obviamente, o sistema operacional vai precisar de estrutura de dados
mais complexas para manter, né, a informação sobre que blocos compõem um arquivo e em que sequência, né? Porque o sistema operacional antes só precisava guardar o endereço do primeiro bloco e a quantidade de blocos do arquivo. Agora, ele precisa guardar o endereço do primeiro bloco, depois o endereço do segundo bloco, do terceiro bloco e assim sucessivamente, tá? Uma forma de fazer isso, para tentar usar menos a memória e mais o disco, seria a gente manter uma estrutura, essa estrutura toda no disco, tá? Então, em memória, a gente teria só para um arquivo A, esse arquivo A, por exemplo. A gente teria em memória só o endereço do primeiro, a gente teria o endereço do primeiro bloco daquele arquivo, tá? Que apontaria aqui para o primeiro bloco do arquivo, o bloco 0 do arquivo. E aí, nesse próprio bloco, a gente deixaria, tá? Um pedaço desse bloco aqui, sei lá, os primeiros 32 bits, sei lá, a primeira palavra aqui desse bloco, como sendo o endereço do próximo bloco desse arquivo, tá? Então, isso aqui está em disco, não está em memória. Em memória fica só o endereço do primeiro bloco daquele arquivo, tá? Lá no disco. E aí a gente recupera esse primeiro bloco, e aí nesse primeiro bloco vai ter um lugar, né, reservado desse bloco que o sistema operacional vai ler para poder identificar quem é o segundo bloco, que é esse aqui, tá? Aí no segundo bloco que foi lido do disco, né, segundo bloco do arquivo foi lido do disco, e aí tem aqui os primeiros 32 bits, por exemplo, aqui, desse bloco, ele é reservado para indicar o endereço do próximo bloco desse arquivo. Tá? Então, é como se é uma lista, tá? É uma locação por lista encadeada, e essa lista encadeada fica no disco, não fica na memória. Tá? E aí a gente tem, né, para o último bloco, por exemplo, a gente pode definir, né, o projetista do sistema operacional define aí algum valor a ser colocado no último bloco que indique que é o último bloco, né, que não é um apontador para o próximo bloco. Então, nesse caso aqui, foi o 0, tá? Então, a gente tem esse arquivo A, que é composto por 5 blocos. Aqui é o bloco físico, né? O primeiro, lá na memória, o sistema operacional sabe que esse arquivo A começa no bloco 4. Aí, para ler esse arquivo, a gente precisa ler esse bloco 4, ler aqui essa área aqui reservada desse bloco para saber qual é o próximo bloco que precisa ser lido. Aqui vai ter bloco 7. Aí, o bloco 7 vai ser lido aqui, tá? Quando esse bloco 7 é lido, eu vou ler essa parte aqui, os primeiros 32 bits, por exemplo, para identificar qual é o próximo bloco do arquivo, foi o bloco 2. Vou ler o bloco 2. E assim é feita a leitura desse arquivo, tá? Uma coisa que deve já estar claro é a lentidão desse sistema, né? Imagine que você quer ler o bloco, sei lá, o bloco 100 de um arquivo. Né? Eu quero ler uma parte do arquivo que está mais para o fim do arquivo. Eu tenho que ler o arquivo inteiro e pior. Eu tenho que ler bloco a bloco. Tenho que trazer cada bloco desse para a memória, para poder ler quem é o próximo bloco a ser lido, para poder solicitar, né, essa chamada de sistema para ler o próximo bloco. Né? Então, é algo muito lento. E, além disso, é algo que, depois que foi feito, né, foi visto que isso complica um pouco a vida do próprio sistema operacional. Não sei se vocês já perceberam que quase tudo que a gente decide, né, sobre tamanho no sistema operacional, a gente usa múltiplos potências de 2, né? Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. São sempre potências de 2. Porque para você fazer operações em dados que são potência de 2, fica muito mais fácil de fazer certas operações. E a própria página, né? De uma página que você quer ler do disco para a memória, tá? Ela é uma potência de 2, tá? Quando a gente quando a gente pega um pedaço desse bloco aqui, que provavelmente também é uma potência de 2, né? Quando a gente pega um pedaço dele e reserva para ser um apontador para o próximo bloco, né? A gente faz com que a área útil desse bloco aqui, que é reservada para os dados, ela deixa de ser uma potência de 2, tá? E aí o que acontece é que pode haver a situação em que eu quero ler um pedaço de dado que está um pedaço em um bloco e outro pedaço no outro bloco aqui. E isso é algo que é bem prejudicial em termos de desempenho, tá? Então,
Sobre esse tipo de alocação, tá? Todos os blocos do disco, eles vão poder ser usados, eu não tenho aquela fragmentação que a gente tinha antes. É simples de manter, porque da mesma forma eu só preciso manter o endereço do primeiro bloco, eu não preciso nem manter o tamanho do arquivo, tá? Mas tem algumas características que são muito ruins, né? Que é o acesso randômico lento e essa questão dos blocos deixarem de ser potência de 2, né? O que pode complicar depois no uso dessa abordagem aí na leitura e na escrita dos arquivos, tá? E aí, uma outra opção é a gente fazer uma alocação desses arquivos que é parecida com essa, porque os blocos não precisam ficar contíguos na memória, só que essa lista encadeada aqui, tá? Que indica quem é o próximo bloco, né? Eu tenho um primeiro bloco, depois quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo. Essa lista ela vai ficar na memória, tá? Ela não vai ficar em disco. É a famosa tabela FAT, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar disso, File Allocation Table. Tá? Então, na memória, o sistema operacional mantém uma tabela que vai indicar sempre, é como se fosse uma tabela, tá? Cada item dessa tabela, né? Indicam, é um bloco do disco, digamos assim, representa um bloco do disco, tá? E aí, o sistema operacional, né, tem um arquivo, aquele arquivo ali, ele mantém quem é o primeiro bloco, a informação de quem é o primeiro bloco, e aí, com essa informação, a gente vai nessa tabela e vai exatamente na entrada referente a esse primeiro bloco, lá a gente lê quem é o próximo bloco, vai na entrada do próximo bloco para poder a gente conseguir ler o arquivo, tá? Tem essa mesma estrutura aqui, né, de uma lista encadeada, só que está no formato de uma tabela. Então, por exemplo, aqui, a gente quer ler o arquivo A. Aí, lá nos atributos do arquivo A, né, tem uma informação que indica qual é o primeiro bloco do arquivo A. E diz que o primeiro bloco do arquivo A é o bloco de número 4, tá? Como eu falei, vai ter uma entrada nessa tabela para cada bloco físico aqui do disco, tá? E aí eu quero ler o arquivo A, vai ter lá aqui o arquivo A, né, lá nos atributos do arquivo, que esse arquivo A começa no bloco 4, eu venho aqui nessa tabela, na entrada referente a esse bloco 4, que é essa aqui, e aí eu vejo, o próximo bloco é o bloco 7. Eu venho para o bloco 7. Próximo bloco é o bloco 2. Venho para o bloco 2. Próximo bloco é o bloco 10. Venho para o bloco 10. Próximo bloco é o bloco 12. Vou para o 12, menos 1. Esse menos 1 aqui foi o que foi convencionado, que indicaria que seria o fim do arquivo. Tá? Então, o bloco 12 do disco é o último bloco que compõe esse arquivo. Tá? Com um sistema desse, a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho dos arquivos de forma muito simples. A gente também consegue fazer um acesso aleatório muito mais rápido, né? Eu quero ler o quarto bloco desse arquivo A. Né? Então, claro que eu vou precisar fazer algumas leituras em memória, mas não de disco, como eu precisava fazer com aquela solução anterior. Tá? Então, eu quero ler o quarto bloco, né? O primeiro foi o 4, já li o primeiro, vou ler o 7, o segundo bloco, vou ler o 2, terceiro bloco, vou ler o 10, quarto bloco, né? Então é o 12. Então eu quero ler o quarto bloco desse disco, eu vou direto lá, ou desse arquivo, desculpa, eu vou direto lá no disco, no bloco 12, e faço a leitura do bloco 12. Tá? Então é um acesso direto aos blocos do disco, muito mais rápido, tá? Porque eu não preciso ler o arquivo em si do disco até chegar no bloco que eu quero. Eu posso ir navegando na tabela que está em memória até chegar no bloco do arquivo que eu quero. Ok? Vocês entenderam essa tabela FAT? Qual é como é que funciona? Essa tabela FAT, ela era a tabela usada no Windows até pouco tempo atrás, tá? Ela tinha FAT 32, FAT não sei o quê. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar disso. Mas aí, isso ficou impraticável quando os discos começaram a aumentar muito, né? Porque essa tabela aqui, ela precisa de uma entrada para cada bloco do disco. E ela fica na memória, né? Então, se eu tenho um disco muito pequeno, se eu tenho um disco menor, essa tabela era menor. Se eu tenho um disco maior, essa tabela vai ser maior, né? Se eu tenho um disco, por exemplo, de 1 terabyte, com blocos de 1 kilobyte, essa tabela aqui, um disco de 1 tera, tudo bem, ele é grande, mas é um disco que a gente já consegue ter, né? Especialmente se não for SD, né?
Se for HD, um disco de 1 tera, é possível ter. Nos próprios computadores da gente, tá? Com blocos de 1K, por exemplo. Essa tabela precisaria de 1 bilhão de entradas, tá? Que chegaria a 4 gigabytes. Se cada entrada dessa fosse 4 bytes, tá? Cada entradinha dessa aqui fosse 4 bytes, né? 32 bits. Ela precisaria de 4 gigabytes. Tá? Então, é inviável a gente manter uma tabela desse tamanho na memória. Mesmo para um disco de 512, né? Gigabytes, que já é mais factível, assim, para nossos dias atuais, ainda assim a gente precisaria de 2 gigabytes na memória, né? Se a gente aumentar esse tamanho do bloco, por exemplo, para 4K, a gente teria 500 megabytes em memória, só para a tabela FAT, né? De um disco de 512 gigabytes, né? Então, 500 megabytes o tempo todo gasto para isso não é adequado, tá certo? Então, essa tabela parou de ser usada, né? Porque isso ficou impraticável para os discos grandes, tá certo? E aí, o que é que todo mundo começou a usar? Né? Todo mundo começou, então, a imitar o que o Linux e o Unix, na verdade, né, já fazia desde 1960, né? Que é usar inodes. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Os inodes são estruturas que você mantém. Cada arquivo que você vai manter no seu sistema de arquivos, ele vai precisar estar associado a uma estrutura dessa que se chama inode, tá? Eu acho que é NOI no livro, tá? Mas vou chamar inode, que foi como eu aprendi, aí acaba que eu acabo chamando assim. Cada arquivo tem o seu próprio inode. E aí a gente vai ver já já que a organização lógica do disco, tá, tem um lugar reservado para os inodes do sistema, tá? Então, como é que funciona o inode? O inode é uma estrutura super simples, tá? Que vai estar associada a cada arquivo, seja diretório, seja um arquivo regular, seja um arquivo de entrada e saída, tá? E o que é que vai ter nesse inode? Ele vai ter atributos do arquivo, né, que foi algo que a gente viu na semana passada, né? O nome a gente vai ver depois como é que a gente trata disso, tá? Mas vai ter aqueles bits de proteção, as datas, né, em que esse arquivo foi modificado, vai ter outros atributos. Eu estou esquecida agora de todos, mas a data de criação, quem é o dono, quem é o grupo do dono, enfim, tem um monte de atributo aí do arquivo, e isso muda, inclusive, de sistema para sistema. Tá? Isso não é algo que todo sistema tem os mesmos atributos, mas, com certeza, todo arquivo vai ter um nome, todo arquivo vai ter as datas em que ele foi modificado, todo arquivo vai ter aqueles bits de proteção para a gente saber quem é que pode ler, escrever, executar. Tem um dono, tá? Tem informações desse tipo. Tem um contador para links, que a gente vai falar sobre isso já já, tá? Aí depois desses atributos do arquivo, né? Porque lembrando que um inode, ele é associado a um arquivo, tá certo? Cada arquivo tem o seu. Aí depois vem os endereços dos blocos do disco que compõem esse arquivo, né? Então, tem o endereço do primeiro bloco do disco, que é o primeiro bloco desse arquivo, depois o segundo bloco desse arquivo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, tá? Esse inode aqui, ele tem um tamanho fixo, né? E aí ele consegue manter no próprio inode aqui o endereço dos primeiros blocos do disco, tá? Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu manter o endereço no próprio inode dos 8 primeiros blocos que compõem esse arquivo, tá? Que são esses aqui, ó. Então, se eu quero ler o terceiro bloco, o oitavo bloco, né? Isso aqui já, esses endereços, né, desses blocos que compõem esse arquivo até o oitavo bloco do arquivo, já estão aqui no inode. Aí, esse espaço final aqui do inode, ele é reservado para quando o arquivo é maior e precisa de mais blocos, né? Eu preciso de mais espaço, né? Para informar quem são os próximos blocos daquele arquivo, né? Se a gente considerar aqui que os blocos são de 1 kilobyte, como a gente viu naquele exemplo passado, então a gente só consegue manter aqui
a informação para recuperar os 8 primeiros kilobytes desse arquivo. Então, qualquer arquivo que tiver mais do que 8 kilobytes vai precisar dessa informação que está aqui. O que é essa informação? É um endereço para algum bloco do disco, tá? Que foi alocado em algum momento, quando esse arquivo começou a crescer, cresceu, passou de 8 blocos, um bloco do disco vai ser alocado para, tipo, estender o tamanho desse inode, desse arquivo. E aí, nesse bloco do disco, vão existir endereços dos próximos blocos que compõem esse arquivo, né? Vai ser algo parecido com essa parte aqui de cima para os próximos blocos, o 9º bloco, o 10º bloco e assim sucessivamente, tá? Já já a gente vai falar mais sobre essa estrutura com mais detalhe, mas basicamente, um inode é essa estrutura de dados que vai ser associada a cada arquivo, vai ter o seu, certo? Mantém os atributos do arquivo, mantém informações sobre os blocos que compõem esse arquivo, tá? E aí, o bonito dessa solução é que apenas os inodes dos arquivos que estão abertos no momento é que precisam estar na memória. Os outros inodes ficam no disco. Gabriel está fazendo uma pergunta. Você vai fazer um inode de extensão, eu acho, quer dizer, né? Ou esticar o que já existe. Não existe inode de extensão, não, tá? Cada arquivo está associado a um único inode. Só que os inodes, a gente vai ver uma estrutura mais realista de um inode já já, né? Esse último ponteiro aqui do inode, ele vai levar, na verdade, esses 3 últimos aqui, na verdade, eles vão levar para outros blocos de disco com ponteiros para os blocos do arquivo, tá? A gente vai ver já já. Então, sempre cada arquivo está associado a um único inode, não tem 2 inodes para um arquivo, não. Só que os inodes, eles estão preparados para representar arquivos enormes, tá? Com esses blocos extra que ele vai alocando para colocar os endereços dos blocos de arquivo, tá? Inclusive, esses blocos, tá? Tem com um nível de indireção, com 2 níveis, com 3 níveis, a gente vai ver já já esses detalhes, tá certo, Gabriel? E aí, por exemplo, vamos supor que esse inode aqui tem um tamanho N, tá? N bytes, esse inode tem. E eu tenho K arquivos, no máximo eu posso abrir K arquivos, né? Todo sistema operacional, ele mantém um limite para o número de arquivos que a gente pode abrir, tá? Então, se eu posso abrir, geralmente a gente pode abrir 1024 arquivos simultaneamente. Depois, a gente não pode mais abrir nenhum arquivo, tá? Ainda vai dar um erro, too many open files, não sei se vocês já tiveram esse erro aí. Então, como a quantidade de arquivos que a gente pode abrir é limitada, né, por um valor K, e o tamanho do inode é limitado por um tamanho N, então, no máximo, a gente vai ter KN bytes, digamos que K e N estão em bytes, né, KN bytes em memória para representar todos os arquivos que estão abertos. No máximo, a gente vai ter isso, tá? Então, a gente tem esse valor fixo. Aí, os sistemas Windows, né, eles usavam aquela tabela FAT, tá? Até pouco tempo atrás. Mas aí, como eu falei, né, ela deixou de ser viável porque os discos foram aumentando e acabou que o próprio NTFS, tanto do Windows NT quanto dos Windows mais recentes, eles usam algo semelhante a um inode também, para guardar as informações sobre um arquivo, né, e como é que a gente pode recuperar os blocos desse arquivo no disco, tá? Ok, até aqui, pessoal? Então, gente, como eu falei, eu vou mostrar um inode mais realista do que aquele, né? Aquele era para a gente entender. Então, um inode mais realista é esse, né? Parecido com o inode que a gente tem no Unix e no Linux, tá? Então, a gente tem as propriedades do arquivo, né? Modo de se ele vai ser, se ele é um arquivo de entrada e saída, se ele é um diretório, contador de ligações, quem é o dono, o usuário dono, quem é o grupo do usuário dono, qual é o tamanho do arquivo, os bits, né? Se você pode executar, se você não pode. E aí vai ter os horários em que esse disco foi modificado, né? Sei lá, as 5 últimas modificações vão ficar guardadas aqui, quando é que isso aconteceu.
por exemplo. E aí, ele também mantém os endereços dos primeiros 12 blocos do disco, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente mantinha o endereço no próprio inode dos 8 primeiros blocos, né, do arquivo no disco. E aqui ele mantém o endereço dos primeiros 12 blocos do arquivo, tá? Então, se a gente precisar acessar esse arquivo, tá? O início desse arquivo, não sei se for um arquivo muito pequeno, tá? Provavelmente, esses próprios 12 blocos aqui já são suficientes para armazenar todo o arquivo, tá certo? E se for um arquivo maior, né, quando esse arquivo começar a crescer além desses 12 blocos, tá? Essas 3 entradas aqui do inode, elas vão poder ser usadas, tá? Essa primeira entrada aqui, em direto simples, é parecida com essa que a gente viu aqui nesse exemplo, tá? Esse indireto simples o arquivo começou a crescer, 2 blocos, 3 blocos, 12 blocos. Eu preciso aumentar esse arquivo e agora eu ultrapassei esses 12 blocos. O que é que acontece? O sistema operacional aloca um bloco livre do disco, e coloca aqui esse indireto simples, vai conter o endereço desse bloco que estava livre e que o sistema operacional alocou, tá? E aí, dentro desse bloco, ele vai manter os ponteiros para os próximos blocos do disco que compõem esse arquivo, né? O 13º, 14º, 15º, tá? Quantos ponteiros vão ter aqui? Né? Depende do tamanho do bloco, depende do tamanho desse endereço que a gente vai colocar aqui, né? Que depende do tamanho do disco, enfim. Isso aí vai depender, mas em geral são milhares, tá certo? Uma vez que o arquivo é tão grande que esse bloco que foi alocado aqui, tá? Ele já foi todo usado, né? Então, vamos supor que aqui tenha 1024 ponteiros, tá? Então, esse arquivo tinha esses 12 blocos, tem mais esses 1024 blocos, tá? Ele já tem 1036 blocos, né? E agora o arquivo está crescendo, e agora eu quero o bloco 1037, né? O que é que eu vou fazer? Aí eu vou começar a usar esse indireto duplo. Como é que ele funciona? Mais uma vez, o sistema operacional vai alocar um bloco livre que está no disco, que vai ser esse aqui. Esse indireto duplo é um ponteiro para esse bloco, ou seja, armazena o endereço desse bloco aqui. E esse bloco aqui, na verdade, ele não vai ter os ponteiros dos blocos do arquivo, não, como esse aqui. Cada entrada dele vai ser um ponteiro para um novo bloco, e esse novo bloco aqui, já nesse segundo nível de indireção, parece uma tabela de páginas multinível, né? Já nesse segundo nível de indireção, aqui é que vão estar os ponteiros para os blocos do arquivo, para os próximos blocos do arquivo, tá? Então, se aqui eu consigo 1024 ponteiros, né? Vamos supor que aqui eu tinha 1024, aqui também eu tenho 1024. Então, quando eu começo a usar esse indireto duplo, né, eu cresço exponencialmente a quantidade de blocos que eu consigo referenciar, tá? Então, eu tenho 1024 aqui, 1024, e cada um desses blocos tem 1024 ponteiros, então eu consigo 1024 vezes 1024 blocos aqui, né? Consigo referenciar 1024 vezes 1024 blocos, né? São muitos, tá? Se eu usar tudo isso, é um arquivo enorme, eu uso tudo isso, eu posso vir para o modo de operação em direto triplo, né? Que eu vou alocar um bloco livre com ponteiros para outros blocos livres e cada um desses com ponteiros para outros, e nesse terceiro nível de indireção é que vão estar os endereços para os blocos do arquivo, tá? Então, assim, deve estar claro aí para vocês que a gente consegue referenciar arquivos enormes, né? Claro que a gente só vai precisar usar esse indireto triplo, indireto duplo, se realmente o arquivo for crescendo, né? Se o arquivo tiver um determinado tamanho, que aqui no indireto simples resolve, esses blocos aqui nunca vão ser alocados, isso aqui nunca vai ser usado. Ok? Tá claro isso, pessoal? Então, quando a gente pensa no arquivo, né? Para quem já trabalhou, quem já programou, lendo e escrevendo arquivos, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o arquivo. Né? Quando a gente abre um arquivo, a gente recebe o descritor do arquivo. O sistema operacional vai manter uma tabela com todos os descritores dos arquivos que estão abertos, certo? E aí, essa tabela aqui,
de descriptores de arquivos, né, vai ter, por exemplo, vai indicar, por exemplo, o arquivo que está, é o descritor de arquivo 64, tá? É um determinado arquivo lá que foi aberto, recebeu esse descritor de arquivo, e aí nessa tabela a gente consegue informações sobre esse arquivo, como, por exemplo, qual é o número do inode que está associado a esse arquivo, para poder a gente conseguir ler o arquivo, certo? Beleza até aqui, pessoal? Então, vou continuar, tá certo? A gente já viu, então, como é que um sistema operacional armazena informações sobre os arquivos de forma que a gente consiga recuperar essas informações depois, né? Tanto de atributos do arquivo, informações, pedaços desse arquivo, como também os blocos que compõem esse arquivo e em que sequência esses blocos estão, né? Então, tudo isso já foi um estudo da gente, né? A gente já viu que esse esquema de inode, né, é o esquema mais usado, tá? Atualmente, é o esquema usado nos sistemas modernos, tá certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como é que é a organização lógica de um disco, né? Imagine que a gente tem um disco, a gente vai olhar ele de longe, como é que é essa organização, tá? Vocês já devem saber, já devem ter visto isso ou usado, né? Que os discos eles podem ter várias partições, né? A maior parte dos discos podem ter várias partições, tá? E aí cada partição pode seguir um esquema diferente do que a gente vai ver aqui, tá certo? O esquema que eu vou ver aqui é o esquema mais assim inspirado nesse sistema Unix, tá? Linux e Unix, tá bom? Só que o setor zero, tá, do disco, antigamente ele era o MBR, agora mudou de nome para uma coisa mais moderna, acho que é. Eita, o menino no semestre passado me disse, eu esqueci. É GFT, uma coisa assim. O setor zero do disco, né, lá, o iniciozinho do disco, ele vai ter um negócio... GPT. GPT, muito bem. São informações que são usadas para inicializar o computador, tá certo? Então, lá no setor zero do disco vai ter isso. Aí, a gente ligou o computador. Aí tem aquela BIOS, né? Eu não sou muito boa de hardware, não, tá? Se eu falar alguma besteira aí, vocês me corrijam. Aí tem a BIOS. Aí a BIOS vai ler e executar o que tem lá nesse MBR. Ou nesse GPT, enfim. Depende de qual novo é o disco que a gente está usando. Aí, esse MBR, ele vai ter uma tabela que a gente chama de tabela de partições. E uma dessas partições é marcada como a partição ativa, ou seja, a gente tem um disco, imagine aquela sequência de blocos que eu falei, né? Uma tira de blocos é o disco. Aí, o primeiro bloco desse disco, ou os primeiros blocos, vão ser dessas informações, vai ser desse MBR, tá? Ou do GPT. E ali, nesse MBR, tem informações sobre como é que está, quais são as partições que eu tenho nesse disco. Ou seja, às vezes a gente instala numa partição o Windows, em outra partição o Linux, né? Em outra partição outra coisa, enfim. A gente pode brincar e ter várias partições diferentes e vários sistemas operacionais diferentes, mas claro que quando eu vou usar o computador, eu não vou usar o Windows e o Linux ao mesmo tempo, né? Eu vou ter que escolher uma. Aí nesse MBR tem uma tabela de partições que quem já configurou, quem já brincou um pouquinho de Linux, já usou o Groove, por exemplo, para configurar isso, aí a gente diz qual é a partição que está ativa, tá? O sistema reconhece essas partições diferentes e a gente marca lá qual é a partição ativa. Então, quando a gente inicializa o sistema, a BIOS vai ler esse MBR, vai localizar nessa tabela de partições qual é a partição que está ativa. Claro que tem um momento que fica lá, a gente pode escolher qual que a gente quer, né? Se a gente não escolhe, ela vai executar, inicializar, né? Considerando que vai carregar o sistema daquela partição que está ativa, tá? Então, ela vai executar esse MBR, vai carregar esse sistema lá para a gente, tá? Aí, cada partição, tá? Imagine que é como se fosse assim, ó. Isso aqui é o disco todo. Aqui tem o MBR.
Aqui eu tenho essa tabela de partições, que a MBR só mantém no máximo 4 partições, tá? O GPT já permite mais de 100, né? Eu acho. Eu não consigo nem imaginar um sistema com mais de 100 partições. Mas o MBR só permitia 4. Aqui tem essa tabela de partições, né? Que diz, eu tenho 4 partições. Em que setor do disco cada partição dessa inicia, em que setor cada uma termina, né? Qual é a que está ativa, né? São informações desse tipo que vão ter aqui nessa tabela de partições. E aqui são as partições. Nesse caso aqui, a gente tem 4 partições, certo? Aí, se a gente for olhar uma dessas partições agora, só que agora focando nela, estou dando um zoom nela, tá certo? E é uma partição que é uma partição Unix, ok? Mais parecida, ela é mais parecida com a partição Unix. Aí a gente vai ter aqui um bloco de inicialização, que é usado para carregar esse sistema, tá? Então, o primeiro pedaço aqui dessa partição vai ser isso. Depois, a gente vai ter o que se chama de superbloco com metadados sobre essa partição. Então, por exemplo, eu preciso, se a gente for pensar assim, bem profundamente sobre como é que funciona o sistema de arquivos, né? Quando a gente vai acessar um arquivo, a gente precisa do inode desse arquivo. Então, vamos supor que eu tenho 1024 inodes, é pouco, né? Eu tenho, sei lá, não sei quantos milhões de inodes aqui, já nessas posições específicas aqui. E aí, esse superbloco vai indicar qual é a posição do disco que está o primeiro inode. Como esses inodes têm um tamanho fixo, então eu consigo acessar a partir desse primeiro inode, eu faço cálculos simples para acessar o centésimo, o milésimo e assim sucessivamente, né? Outra informação que a gente pode ter aqui nesse superbloco, qual é o inode da raiz do meu sistema de arquivos. Né? A gente sabe que o sistema de arquivos tem aquela barra que é a raiz, e dali a gente vai tendo diretórios como filhos, cada diretório tem outros arquivos, e outros diretórios como filhos, e aí a gente tem uma árvore, não é, de arquivos. Então, quem é a raiz? Qual é o nó que é a raiz? Porque quando a gente vai ler um arquivo, a gente precisa, em geral, ler a partir da raiz. A gente vai encontrar a raiz e vai navegando nessa árvore até conseguir encontrar o inode, se a gente não já tiver, do arquivo que a gente quer ler de fato. Tá? Então, a gente vai ter aqui metadados sobre essa partição aqui, certo? Depois, a gente tem um pedaço aqui do próprio disco que guarda informações sobre que blocos dessa partição de disco estão livres. Da mesma forma que a gente mantinha lá para a memória, quais eram os quadros de páginas que estavam ocupados e quais eram os que estavam livres, aqui a gente também mantém quais são os blocos que estão livres. Alguém quer falar? Então, aqui a gente também mantém quais são os blocos que estão livres. Então, tem um pedaço aqui dessa partição que vai guardar estruturas de dados, a gente vai falar sobre isso mais adiante, estruturas de dados que mantêm as informações sobre os blocos desse disco, né, dessa partição especificamente, que estão livres, tá? De forma que quando eu quero criar um novo arquivo, aumentar um arquivo, então o sistema operacional vai usar essa estrutura que está aí para decidir qual é o bloco que vai ser alocado para esse arquivo que precisa ser ou criado ou aumentado. Tá? Ou se um arquivo foi apagado, então esses blocos que formavam aquele arquivo, eles vão ficar livres, eles precisam, então essa estrutura de dados aqui vai precisar ser atualizada para que esses blocos sejam informados como livres, certo? Depois vem uma área aqui para os inodes, diretório raiz, né? Aqui no superbloco vai indicar onde é que está o diretório raiz, e enfim, os arquivos e diretórios, né, com os outros blocos aí dessa partição. Então, isso aqui é uma visão, assim, de alto nível, de como é uma partição aí, inspirada numa partição Unix, certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Vou continuando, tá? Ninguém vai falando. Então, a gente falou naquela aula passada, né, que eu deixei a videoaula para vocês. Eu falo lá, espero falar, né, que arquivos, eles podem ser de vários tipos diferentes. Né? A gente tem os arquivos regulares, que são arquivos que a gente está muito acostumado a lidar, né? Mas a gente também pode ter arquivos que representam diretórios, tá? Que também são arquivos, também tem seu inode associado da mesma forma, mas que são diretórios. A gente tem arquivos
que podem ser binários, né, que são os executáveis. A gente tem arquivos que podem representar dispositivos de entrada e saída, tá? Se você for no Linux, né, tem uma impressora lá, vai ter um /dev alguma coisa, que é um arquivo que representa sua impressora, por exemplo, tá? Então, existem vários tipos diferentes de arquivos, tá? E dentre eles, todos são importantes, claro, né? E os diretórios têm uma importância fundamental para que a gente consiga manter essa organização dos arquivos em árvore e que a gente consiga organizar esses arquivos de forma simples e que a gente consiga encontrar esses arquivos também de forma simples, né? Graças aos diretórios que a gente consegue, e ao nome, né, do arquivo, né, a gente falou também nessa aula passada que um arquivo, o nome completo de um arquivo é o nome que começa com o /, né, que é a raiz dessa árvore de arquivo, do sistema de arquivos, tá? Então, se eu quero, vocês, né, eu não sei como é especificamente lá no laboratório, mas em geral tem o /, e quando a gente tem um laboratório, como o laboratório de ensino, né, por exemplo, que é compartilhado entre vários usuários, então a gente tem lá o /, aí do / tem um diretório filho que é o home, e do home, cada usuário tem um diretório lá com o seu nome, né, de login, e onde só aquele usuário pode escrever e ler, né, a não ser que ele mude para permitir que outros usuários também consigam mexer no seu home. Então, é muito comum, então, que a gente tenha essa árvore de diretórios assim, que é /home, /Raquel, por exemplo. Tá? Então, eu quero ler um arquivo que está no meu diretório home e o arquivo se chama aula.pptx. Então, o nome completo desse arquivo seria /home, /Raquel, /aula.pptx, certo? E aí, com base nesse nome completo desse arquivo, navegando por essa árvore de diretórios, né, a gente consegue encontrar o arquivo especificamente que eu quero ler, certo? Aí, como é que são esses arquivos do tipo diretório? Esses arquivos do tipo diretório, eles são arquivos ASCII. A gente consegue até ver um arquivo desse. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Isso é um arquivo? Não. Pronto. Raquel, lá, CD, downloads. Downloads é um diretório. Vocês já conseguindo ver? Dá para ver? Né? Deixa eu ver se tem algum diretório aqui. Tinha baixado um. Aqui. Exemplo 4. Ó, isso é o diretório que a gente está vendo, né? Então, um diretório, ele é um arquivo regular do tipo ASCII, que a gente consegue, inclusive, ler, certo? E aí, aqui tem as informações do que é que tem, de quais arquivos tem nesse diretório, né? Então, esse diretório tem um outro diretório chamado source, tem um outro diretório chamado .mvn, tem um arquivo chamado .gitignore, tem um arquivo help.md, um arquivo mvnw.command e um arquivo .xml. É isso que tem aqui nesse diretório, certo? Então, quando eu leio o diretório /, por exemplo, né, quando o sistema operacional lê o /, ele consegue encontrar todos os arquivos e diretórios que estão abaixo do /, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Então, um diretório, né, um arquivo ASCII desse, certo? A entrada do diretório, ele vai ter os nomes dos arquivos, tá? E também vai ter, ali a gente não consegue ver, né, mas teria a informação para cada arquivo desse, tá? Quem é o inode desse arquivo, tá? Então, você tem um diretório aqui. E aí, ele tem, dentro dele, tem esses arquivos aqui. Vamos supor que são todos os arquivos. Então, a gente pode ter esse arquivo jogos e qual é o diretório, qual é o inode dele, né? Informação sobre qual é o inode.
correio eletrônico, qual é o inode, notícia, qual é o inode, trabalho, qual é o inode, isso tudo no arquivo ASCII, tá? Alguns sistemas mantêm atributos do arquivo aqui já na entrada de diretório, mas isso não é comum, não, tá? É comum que esses atributos estejam, na verdade, no inode, como a gente falou, tá? Que cada arquivo está associado a um inode e lá no inode tem os atributos daquele arquivo, ok? Então, quando eu vou ler barra home, barra Raquel, barra aula.pptx, o que eu vou começar a ler, na verdade, o diretório barra, que vai ter as informações, aqui vai ter uma linha para home, aí home, qual é o inode associado a home? Ah, é o inode e tal. Aí o inode vai ser lido, vai ser trazido para a memória, esse inode aí vai dizer quais são os blocos que compõem esse arquivo do diretório home. Aí eu vou trazer para a memória esses blocos, né, para ler o diretório home. Dentro do diretório home vai ter uma entradinha para Raquel, com o inode desse diretório Raquel. E assim a gente vai seguindo esse caminho até chegar no arquivo que a gente quer ler. Ok até aqui? Então, arquivos são apenas arquivos normais, diretórios são apenas arquivos do tipo ASCII, que mantêm uma entrada para cada arquivo ou diretório que está abaixo dele, e a informação sobre o inode correspondente àquele arquivo ou diretório. E aí, uma questão que os sistemas mais modernos teve que lidar foi com a questão do nome desses arquivos, tá? Ao implementar aí esses diretórios, porque antigamente, esses nomes desses arquivos que podiam ficar aqui nessas entradas dos diretórios, eles tinham um tamanho fixo, sei lá, a gente, antigamente, né, quando eu era pequena, eu acho, a gente não conseguia dar nomes enormes a um arquivo. Eu acho que eram 8 caracteres, alguma coisa assim, o máximo. E aí, como a gente tem um tamanho máximo para esses nomes desses arquivos, essas entradas aqui, elas eram muito simples, né? Aqui tinha o tamanho máximo, vamos supor que era 8 bytes, tinha aqui. Cada entrada dessa tinha 8 bytes, porque em 8 bytes cabia qualquer nome de todos os arquivos que a gente conseguisse imaginar, porque existia essa limitação. Quando os sistemas foram evoluindo, essa limitação deixou de existir, e agora a gente consegue nomes enormes, de até 255 caracteres, 256 caracteres. Aí não faz sentido que a gente armazene aqui, a gente deixe reservado aqui nesse diretório para cada entrada 256, sei lá, bytes. Se a gente tiver 1 byte por caractere, se forem 2 bytes por caractere no Unicode, seria mais do que isso, seria 512 bytes para cada entrada dessa. Seria um desperdício muito grande, porque em geral a gente não vai usar os 256 caracteres, né, para dar um nome de um arquivo. E aí foi quando surgiu esse novo desafio, esse novo problema, né? Como é que a gente vai representar esses nomes desses arquivos nas entradas dos diretórios, tá? Porque esses nomes podem ser muito grandes e a gente não tem como prever, né, qual vai ser o tamanho daquele nome. E os usuários também têm a liberdade de mudar o nome a qualquer momento que quiserem, né, de qualquer arquivo e de qualquer diretório que eles tenham, né? Então, uma solução, né, existem 2 soluções que podem ser seguidas aqui por quem está desenvolvendo esse sistema operacional. Um é ter diretórios com tamanhos variáveis e o nome de cada arquivo fica dentro daquele diretório, né? Como aqui. Tem cada diretório, né, ele vai precisar ter informações aqui sobre o diretório, dizendo qual é o tamanho daquela entrada, do próximo arquivo. Nesse caso aqui tem atributos do arquivo, mas, em geral, esses atributos ficam no inode, não ficam no diretório. E depois vai ter o nome daquele arquivo, daquele diretório, que está sendo representado por essa entrada aqui do diretório, né? Nesse caso aqui é project, tracinho, BU, project budget, tá vendo? Agora que eu consegui ler. Project budget é o nome do diretório, né? Ou do arquivo, ou desse arquivo, ou desse diretório, tá? E aí, essa tamanho da entrada é que vai definir onde é que essa entrada termina, né? Para que o sistema operacional que está lendo esse diretório saiba onde é que está a próxima entrada do diretório, né? Que está aqui.
do segundo arquivo desse diretório. Aí vai ter a mesma coisa aqui, o nome do arquivo já vai estar aqui. E notem que são nomes de tamanhos diferentes. Então, faz com que cada entrada desse diretório, né, porque esse diretório não é assim, ele não tem, é como se fosse, se a gente conseguisse visualizar assim de forma organizada, seria parecido com isso aqui. Cada diretório tem uma entrada para cada arquivo filho desse diretório, né? Cada arquivo diretamente filho desse diretório. E aí, essas entradas nessa solução, elas têm tamanhos variáveis, porque isso vai depender do tamanho do nome dado àquele arquivo, certo? Se esse nome muda, a gente tem um problema de ter que, se for um nome que ficou menor, ou a gente vai deixar um buraco aqui, que é desperdício, ou a gente vai mover essa entrada para outro lugar, que também deve ser custoso e complexo, tá? A outra opção, que é a opção mais usada atualmente, é que a gente tem entradas de tamanho fixo, e aí a gente tem um ponteiro, na verdade, lá no diretório, a gente tem um ponteiro para o nome do arquivo. Com esse ponteiro para o nome do arquivo, que vai ficar lá no disco guardado em algum lugar, a gente consegue recuperar o nome do arquivo na hora que a gente quiser ler, tá? E aí, por exemplo, aqui a gente tem o ponteiro para o nome do arquivo 1, tá aqui o nome do arquivo 1. Aí eu tenho atributos de arquivo. Ponteiro para o nome do arquivo 2. Aí tá aqui. Atributos de arquivo. Esses atributos, em geral, não ficam aqui não, tá? E além disso, além do ponteiro, na verdade, a gente precisa do tamanho, né? Do nome, ou a gente precisa combinar que vai existir um caractere especial aqui para indicar o fim do nome daquele arquivo, tá? E aí a gente teria uma entrada aqui para um arquivo que seria dessa forma, né? Aqui é uma entrada para um arquivo do diretório, outra entrada para o arquivo, outra entrada para o arquivo, e aqui a gente tem os nomes desses arquivos que são referenciados aqui nessa entrada, tá? Ficou claro isso? É uma forma diferente de solucionar, e agora a gente volta a ter, né, entradas de tamanho fixo lá no arquivo de diretórios, no arquivo de diretório, né? Esse arquivo aqui de diretório agora ele volta a ter essas entradas de tamanho fixo, porque elas basicamente só têm um ponteiro para onde está, na verdade, o nome daquele arquivo. E aí isso vai ser lido quando for necessário, certo? Aí como é que a gente busca, como é que a gente faz uma busca, né, por um arquivo aqui, considerando essa árvore, né, de diretórios, tá? A gente tem esse diretório raiz, né? Vamos supor que a gente quer ler esse arquivo aqui, ata1.docx, que é o diretório raiz, que é o barra docs, barra ana, barra atas, barra ata1.docx. Vamos supor que é isso que a gente quer ler, tá? Vai. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a gente, para ler esse arquivo aqui, a gente vai precisar ler o diretório raiz. Esse diretório raiz, vocês viram que está num lugar específico lá da partição, então o sistema operacional sabe exatamente como acessar o inode desse diretório raiz. Então, acesse o inode desse diretório raiz. Lê esse diretório, que vai ser um arquivo parecido com esse aqui, né? Com ponteiros para os nomes, mas também para o inode de cada arquivo que tem dentro do diretório raiz. Aí eu vou ler esse inode, vou recuperar o diretório raiz, aí lá no diretório raiz eu vou recuperar a entrada para o arquivo docs, que na verdade também é um diretório. Quando eu recupero essa entrada, eu identifico quem é o inode desse docs, aí recupero esse inode. Com esse inode, eu consigo ler esse diretório, que é um arquivo ASCII, né? Que já é um diretório. Vou ler esse diretório e vou recuperar a entrada referente a esse arquivo ANA. Esse arquivo ANA também é um diretório, né? Eu recupero o inode, né? Através desse diretório aqui, docs, eu recupero
o inode, né, desse diretório ANA, consigo ler esse diretório para poder recuperar informações para acessar esse outro diretório ATAS. Recupero o inode de ATAS a partir da informação que tem aqui no PY, né, no diretório PY. Recupero o inode para ler esse diretório. Na entrada específica, a gente vai vai encontrar essa entrada para esse arquivo ata1.docx. Né? E qual é o inode que está associado a ele? A gente vai ler esse inode, e a partir desse inode a gente consegue ler esse arquivo. Tá? Então, é basicamente uma leitura encadeada dessa, de diretórios e inodes que a gente vai precisar fazer para poder encontrar esse documento aqui, certo? No diretório raiz, a gente pode imaginar que pode ter muitos filhos, né? É a raiz, pode ser que eu tenha muitos filhos aqui. Ou qualquer diretório desse, pode ser que tenha muitos filhos. E aí, o que eu disse que eu não vou cobrar de vocês na prova, é que a gente pode usar uma tabela de espalhamento, não uma função hash, para tentar encontrar mais rapidamente a entrada que a gente quer, tá? Vamos supor que esse diretório raiz tem aqui, sei lá, 1 milhão de filhos, esse diretório raiz. E aí, se eu pegar qual é o arquivo, o nome do arquivo que eu quero, jogo nessa função hash, essa função hash me dá um valor. E aí, eu organizei os diretórios todos a partir disso. Com esse valor, eu pego só as entradas dos arquivos que colidiram naquela mesma entrada. E aí, vai ser, em vez de eu ler 1 milhão de entradas, eu vou ler só, sei lá, 4 entradas. E aí, eu vou encontrar muito mais rápido o filho. É basicamente isso, é uma forma de tornar mais eficiente a busca dentro de um arquivo do tipo diretório, e isso é usado, né, é necessário quando a gente tem arquivos que podem ser muito grandes, né, de diretórios, tá? Falando só de diretório. E aí, continuando, a gente vai... Existem também formas de compartilhar arquivos, né? Foi outra pergunta que eu disse que quando a gente vai desenvolver um sistema de arquivos, precisa pensar em um monte de coisas, uma delas é como é que a gente compartilha arquivos, tá? Então, existe um chamado sistema, que é acho que é LN, o nome, link, vai ser uma ligação que a gente vai fazer entre dois arquivos, tá? Então, imagine que eu tenho essa árvore aqui de arquivos, e aí esse usuário C criou um diretório aqui, ou criou um arquivo aqui, ou um diretório, sei lá, um arquivo, vamos supor. Ele criou esse arquivo, e esse arquivo ele quer compartilhar formalmente com o usuário B, tá? Ele quer compartilhar com outro usuário, esse usuário B aqui. Aqui é como se fosse assim, o home do usuário A, o home do usuário B, o home do usuário C, certo? Para a gente facilitar aqui o entendimento. E aí esse usuário criou esse arquivo e ele quer compartilhar com o usuário B. Aí uma forma simples de fazer esse compartilhamento é usar esse link, é uma ligação, tá? Existem duas formas de ligação, tá? Uma ligação que a gente chama de hard link e uma ligação que a gente chama de link simbólico, tá? Na ligação o hard link, o que é que acontece? O proprietário, naquele exemplo que a gente estava vendo, né? O proprietário de C, o usuário C, né? Criou um arquivo lá, tá? Esse arquivo que foi criado, ele vai ter suas propriedades, né? Seus atributos. Um dos atributos desse arquivo, acho que dá até para ver aqui, quando a gente olhou o inode. Um contador de ligações, estão vendo aqui, ó? Isso é um atributo de um arquivo. Quando um arquivo é criado, ele só tem um contador de ligações, que é o daquele próprio arquivo que acabou de ser criado, tá? Ele está ligado só com ele mesmo. Quando a gente cria um link hard, a gente incrementa esse contador de ligações. Então, esse arquivo que o usuário C criou, né, ele foi criado com o contador de ligações 1. Quando o usuário C resolveu compartilhar esse arquivo com o usuário B, tá, esse contador ele criou um link hard, nesse caso aqui, e aí esse contador de ligações foi para 2, tá? Aí vamos supor que esse usuário B resolveu apagar esse arquivo. Ele apagou o arquivo, esse contador, então, passou a ser 1. O arquivo só vai ser apagado de fato se esse contador for 0. Aí a situação estranha que fica aqui é a seguinte: o usuário C, né, que foi o que criou originalmente o arquivo e compartilhou com B. Esse usuário aqui, ele não vê mais o arquivo,
tá? Na cota, esse arquivo está na cota do usuário C, porque foi ele que criou, é um arquivo que pertence a ele, mas ele não consegue mais usar e nem ver o arquivo, porque ele removeu o arquivo. Mas esse arquivo, de fato, não vai ser removido, porque o contador é 1, e esse arquivo agora só vai poder ser visto e utilizado pelo usuário B, que tem esse hard link para o arquivo, né? Que é uma situação meio esdrúxula. A outra forma de compartilhar um arquivo é com link simbólico, tá? Quando a gente tem um link simbólico, em vez de a gente ir incrementando aquele atributo lá de contador de ligações, o que aconteceria, né, é que esse usuário B, né, em vez de ele ter um link assim, direto para cá, ele teria um link para um novo tipo de arquivo, que é um arquivo que representa um link mesmo. E aí, parece um diretório, tá? Esse arquivo. E aí, esse arquivo vai ter informações sobre o arquivo que vai ser acessado quando esse usuário B lê esse arquivo desse link, né? Aí, enfim, lá vai ter informações para recuperar o arquivo que ele de fato quer ler, que é um link simbólico, isso. E aí, quando o usuário B, né, o dono do arquivo, remove o arquivo, aquele arquivo que contém esse link aqui, informações sobre esse link aqui, né, ele vai dar erro, né? Se o usuário B tentar ler, o arquivo vai ser removido quando você remover, e aí quando o usuário B tentar ler, ele não vai mais conseguir ler, porque o arquivo de fato foi removido e vai dar um erro, tá? De link. Então, isso causa menos situações esdrúxulas, porque o usuário agora que criou, né, ele pode remover e aí os outros usuários não conseguem mais ver e não vai ficar nada na cota dele, sem ele lembrar, por exemplo, né? Mas eu preciso de um inode extra para aquele link, para aquele arquivo que representa esse link simbólico, né? Porque ele é um arquivo que vai ficar lá representando esse link. E a gente, em geral, quando a gente tem links assim, não sei se vocês já usaram isso, quando você vai fazer o backup, às vezes você pode ter problemas de duplicatas, porque você consegue enxergar, você está fazendo backup, navegando lá na sua árvore de arquivos, e aí aquele mesmo arquivo vai ser... você chega no mesmo arquivo em vários momentos diferentes dessa leitura da árvore, né? Então, quando você vai fazer o backup, é preciso ter algum cuidado com isso, tá? E para finalizar a aula da gente, vou falar um pouquinho sobre esse sistema de arquivos em diário, né? Se a gente for pensar direitinho, né, a gente lembra que a qualquer momento, por exemplo, pode ter uma falta de energia, né? Se tiver uma falta de energia, ou falhou, sei lá, deu um bug, travou tudo, eu vou precisar reiniciar a minha máquina, né? Esses inodes, né, especialmente, que são informações de controle muito importantes, para que a gente consiga acessar o nosso sistema de arquivos, né? Se os inodes ficarem corrompidos, a gente não consegue mais acessar os arquivos, porque a gente perde as informações consistentes para conseguir encontrar os arquivos e acessar esses arquivos, né? E ler os blocos daquele arquivo na sequência correta lá. Então, toda vez que eu estou mexendo em um arquivo, eu estou, sei lá, escrevendo no editor de texto, eu estou mexendo no arquivo docx. Quanto mais eu escrevo, vocês concordam que eu estou aumentando o tamanho desse arquivo? Se eu estou aumentando o tamanho desse arquivo, provavelmente eu estou precisando de mais blocos para compor esse arquivo, né? Mais blocos de disco para compor esse arquivo. E aí eu estou escrevendo, isso tudo está em memória. Eu posso até aquele salvamento que tem automático, né? De tantos e tantos segundos, ele vai salvar automaticamente. O que é que vai acontecer? Aquilo que eu estou escrevendo que está na memória vai ser, de fato, escrito em um bloco do disco, né? Em um ou mais blocos do disco. E quando isso acontece, aquele inode que está lá na memória precisa ser atualizado, né? Porque esses novos blocos que eu fui adicionando aqui no disco, eles fazem parte daquele arquivo, então eles precisam, o inode precisa ficar atualizado com esses novos blocos que foram adicionados, tá? Então, imagine que aconteceu um problema, faltou energia, por exemplo, e esse inode, ele não foi atualizado. Ou seja, eu escrevi um monte de coisas, esse negócio foi copiado para o disco, o inode que está na memória, ele até estava correto, mas faltou energia. A gente sabe que quando falta energia, o que estava na memória se perde, né? E aí, se isso se perdeu, eu não consigo mais acessar aqueles blocos do disco,
tá? É um negócio muito mais complexo do que isso, na verdade. Esses 2 blocos novos que eu escrevi, eles vieram da lista de blocos livres que o sistema operacional mantém. E aí esses 2 blocos vão sair dessa lista e vão passar a ser blocos ocupados. Mas se o meu inode, se ele não foi salvo em disco antes dessa falta de energia, nem eu vou conseguir mais acessar esse conteúdo, porque o inode está desatualizado, então esses 2 blocos últimos que eu escrevi, eles não vão estar lá no inode, para poder eu conseguir acessar essa informação. E esses 2 blocos também não vão mais ser usados como blocos livres, porque isso já foi removido lá da lista de blocos livres que o sistema operacional mantém. Então, é como se fossem 2 blocos que vão ficar lá perdidos para sempre, digamos assim. E o meu texto eu perdi, né? Então, como erros acontecem, né? Os sistemas de arquivo, eles geralmente trabalham no modo de diário, tá? Então, tudo que precisa ser feito, tudo que precisa ser salvo, né? Para que uma operação conclua com sucesso, né? Eu salvei esses 2 novos blocos no disco. Isso só vai ser concluído com sucesso se esse inode 10, vamos supor que é o inode 10 desse arquivo, se esse inode 10 for de fato salvo no disco também. Senão, essa operação não vai ser concluída com sucesso, né? Essa minha escrita desses 2 novos blocos, nesse arquivo, tá? Então, o sistema operacional fica, como se ele ficasse escrevendo um diário do que ele vai fazer antes de fazer. Aí, quando ele faz, ele apaga lá desse diário, tá? De forma que quando falta energia, e a energia volta, por exemplo, ou teve uma falha e o sistema voltou, que o sistema operacional, né, vai ter algum daemon lá que vai ficar lendo esse diário, né, e vai executar o que ainda não foi executado, que está lá no diário ainda para ser executado, tá? Então, se faltou energia, aí tem lá que eu precisava adicionar o bloco 450 e o bloco 451 no inode 10, aí vai estar lá, que eu precisava ter adicionado isso lá na inode 10. Aí eu vou lá e adiciono. Aí o sistema operacional vai lá e adiciona como uma forma de recuperar e manter o sistema consistente, certo? Então, toda vez que acontece uma falha, o que não foi realizado vai estar lá anotado nesse diário, e depois, quando o sistema se recupera da falha, essas operações são realizadas para manter a consistência do sistema de arquivos, tá? Praticamente todo sistema de arquivos opera assim, só no Mac OS que é opcional, mas em geral é feito assim também. E aí, é preciso que o sistema escreva nesse diário absolutamente tudo que é feito. Então, nesse caso aqui, eu quero remover um arquivo. Então, lá no diário, eu tenho que dizer que eu vou remover o arquivo da entrada do diretório, né, do diretório pai daquele arquivo. Essa entrada tem que ser removida. Eu tenho que liberar o inode. Aí perdeu. O timer está perguntando se der um erro e você não conseguir nem escrever no arquivo. Aí já era, né? Tem coisas que você não consegue recuperar. Mas escrever nesse arquivo é algo prioritário, tá? Tem algumas operações que são muito prioritárias. Então, escrever nesse arquivo, toda operação de salvar informações de controle, como por exemplo inodes no disco de volta, isso é fundamental, assim, isso é de alta prioridade, sabe? Então, em geral, isso é feito assim que é necessário fazer. Aqui nesse caso, esse exemplo, né? A gente tem que remover o arquivo da entrada dele no diretório pai, no caso, né? Tem que liberar o inode para ser um inode agora livre, né? O sistema operacional precisa saber desses inodes que a gente pode usar, quais são os que estão livres, né? Então, tem que ser um inode que passa a ser livre. E os blocos que compõem esse arquivo, eles precisam ser também liberados e serem referenciados na estrutura que mantém as informações sobre os blocos livres do disco pelo sistema operacional, né? O sistema operacional tem que manter uma estrutura de dados que indica quais são os blocos do disco que estão livres, de forma que possa alocar esses blocos quando for necessário, né? Então, essas são as ações que precisam ser realizadas quando a gente remove um arquivo. E aí, se houver qualquer falha, né, é preciso atualizar, né, realizar essas operações depois, tá? Em geral, essas operações são agrupadas, tá? Elas são agrupadas de forma que o sistema operacional só considera que isso foi de fato realizado com sucesso quando todas elas são concluídas, tá? Então, não adianta só
removeu o arquivo do diretório e não fez essas outras duas. Ou liberou o inode, mas não removeu do diretório nem retornou. Tudo isso, qualquer situação que você faz só uma ou duas dessas 3 ações que precisam ser realizadas, vai dar erro, né? Vai dar alguma inconsistência no sistema de arquivos, tá? Então, em geral, essas operações, elas são agrupadas como operações que precisam ser realizadas ou tudo ou nada, né? Para você dizer, ou você realiza tudo, ou você não realiza nenhuma, porque qualquer outra situação vai dar um problema de inconsistência no seu sistema de arquivos, certo? E aí, para que isso seja feito, né, é preciso que essas operações sejam idempotentes, que são operações que, se você realizar elas várias vezes, não tem problema, tá? Então, por exemplo, remover o arquivo do diretório pai, né? O arquivo que vai ser apagado, né, eu tenho que remover a entrada dele lá no diretório pai. Se eu já removi, se eu tentar remover de novo, não vai dar problema nenhum, né? Porque ele já foi removido, já não existe lá, eu vou tentar remover, não tenho que remover, pronto, acabou, né? Não tem problema. Liberar o inode para um conjunto, inode 10, eu quero liberar o inode 10 para o conjunto de inodes livres. Se eu já tinha liberado antes, aí eu digo, libere o inode 10. O inode 10 já está livre, não vai ter maiores consequências, né? Então, são operações desse tipo que precisam ser armazenadas lá, de forma que, se ela já foi realizada, né? Ela foi realizada antes de a gente conseguir remover lá do diário, faltou energia. Aí, quando chega a energia de novo, eu realizo ela de novo. Não tem problema, porque essas operações são sempre idempotentes. Tá certo? E aí, pessoal, dúvidas? Porque a gente chegou no fim dessa aula. Na aula que vem, que é a aula que eu vou deixar gravada para vocês, numa videoaula, eu vou falar sobre gerência de